Olá pessoal, sou Daniel Breyer, sócio fundador da B2HR, e hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar a respeito de liderança. Para colocar todo mundo na mesma página, vamos falar o que é liderar. Liderar, no nosso conceito, é o ato de guiar, motivar e inspirar pessoas ou um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum, utilizando habilidades de comunicação eficazes e sendo um exemplo positivo na conduta do seu time. Esse é o conceito que nós vamos colocar para que todo mundo entre exatamente da mesma maneira nesse nosso treinamento. O líder, ele pode ser um gestor, mas ele também precisa entender o lado humano do seu time. Ele tem papéis diferentes e ele precisa assumir tanto a gestão de pessoas, mas ele não pode esquecer de forma alguma dos resultados organizacionais e das metas que ele precisa cumprir para atingir o que foi colocado para ele. Para isso, nós precisamos entender que as empresas são feitas de pessoas. Essas pessoas têm necessidades diferentes, têm expectativas diferentes e devem ser tratadas de uma maneira diferente também, mas nós vamos ver isso mais à frente em outros vídeos. O importante é que o líder precisa, primeiro, definir o que cada pessoa do seu time precisa fazer. Você tem isso claro? Você sabe o que cada pessoa tem que entregar e por que essa entrega é relevante para o negócio? E você sabe como é que essa pessoa vai gerar esse resultado para você? Porque se você não sabe disso, talvez o seu time também não saiba o que fazer e como fazer para gerar o resultado que você, líder, precisa apresentar no resultado da sua organização. Para isso, é necessário que tenhamos sensibilidade e tato para entender as situações, entender as necessidades de cada pessoa e mobilizar cada indivíduo na busca dos seus resultados. Provavelmente no seu time, você vai ter pessoas que têm diferentes expectativas e que se mobilizam por gatilhos, por formas, por objetivos distintos. É sim um papel seu descobrir como isso funciona na cabeça de cada uma dessas pessoas. E você só vai saber isso quando você para e dedica um tempo para conversar com cada um do seu time. A gente precisa entender o seguinte: o ser que entende a necessidade do outro, o líder que entende a necessidade do outro, sabe liderar qualquer pessoa e gerir qualquer situação. Liderar não é necessariamente você ter uma posição, um cargo, um nome no crachá, ou na organização, ou no organograma da empresa. Liderar é muito mais do que isso. Liderar tem a ver com atitude. Não tem a ver com hierarquia. Tem a ver como você se posiciona frente a determinadas situações. Talvez, na sua carreira, você já tenha visto pessoas que lideram, que estão à frente de grupos, que influenciam pessoas, mas elas não têm o cargo. Isso sim é o verdadeiro líder, aquele que consegue argumentar, influenciar e entender como mover as pessoas para o objetivo que ela quer. A gente pode liderar a si e podemos liderar aos outros. Citando Champagnat, nós temos um exemplo muito interessante de liderança. De acordo com os exemplos que vocês derem, é que eles vão pautar o próprio comportamento. Perceba que o seu comportamento, enquanto líder, é que vai arrastar as pessoas do seu time para o lugar onde você quer. E nós podemos ser líderes em tudo que nós temos na vida. Nós podemos ser líderes em casa, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, numa roda de amigos e assim em todos os lugares por onde nós passamos. Então a liderança ela não está restrita ao ambiente organizacional. A liderança ela é exercida por meio de conversa, por meio de exemplos, por meio de atitudes que você tem. E quando nós temos grupos que são bem orientados por bons líderes, esses grupos rodam sem você estar presente lá no dia a dia deles. A sua presença vai ser necessária pontualmente para direcionar onde eles devem chegar, mas não para controlar o dia a dia e as atividades que eles fazem. Os líderes que eu já conheci, na maior parte das vezes,
eles não foram preparados para estar ali. Essa é uma grande dor do mercado. Quando montamos esse curso, foi exatamente isso que a gente percebeu. As pessoas entravam numa posição de gestão, numa posição de liderança, e de fato, será que elas estavam preparadas ou será que elas sentavam nessa cadeira de liderança porque elas eram boas tecnicamente? E aí elas aprendiam liderança na tentativa e erro, olhando o resultado, testando mais para um lado, mais para o outro e fazendo também com que aquilo que elas tinham aprendido com outros líderes lá atrás servisse de parâmetro para saber se eu realmente era um bom líder. E eu acabava replicando comportamentos de outros líderes em que eu me espelhava, mas que às vezes essas pessoas não tinham a formação necessária e eu acabava trazendo aquele comportamento para a minha filosofia de liderança. Só que esse ponto, ele precisa ser desmistificado. A liderança, ela pode ser aprendida por meio de estudos, mentorias, exercícios. Existe metodologia para você poder aprender a liderar. Liderar não é um dom, nós vamos ver isso mais à frente. Portanto, você pode sim aprender e mudar os seus conceitos de liderança. A maior parte do que nós aprendemos com o que os chefes que nós já tivemos na nossa carreira anteriormente nos ensinaram tem que ser desaprendido. A melhor forma é a gente reaprender e trazer novos conteúdos. E para isso, eu vou pedir para vocês, peguem os conceitos que vocês têm hoje de liderança e esvaziem, joguem fora. Estejam abertos a receber os conteúdos que nós vamos passar nesse treinamento para você. Então agora eu te convido a fazer algumas reflexões aqui conosco. Queria que você respondesse a seguinte questão. O que é que você já viveu enquanto liderado que não foi legal para você e que hoje você vê colegas de liderança ou que até mesmo você está fazendo e que deveria ser diferente? E pense também se você está reproduzindo alguma coisa que você aprendeu lá atrás e que você está refletindo na sua liderança e que não deveria refletir. Dá um pause nesse vídeo, reflita, escreva quais são esses momentos, essas ações, esses comportamentos. E volte comigo aqui depois. Agora que você já fez essa reflexão, olhou quais são os seus pontos de desenvolvimento, eu vou te convidar a irmos para o próximo vídeo e colocarmos um pouquinho mais de conteúdo para que você consiga desenvolver ainda mais a sua jornada. Te espero no próximo vídeo.